Pessoal do Brasil, eu vou resumir esse fone aqui da JBL em apenas uma palavra: kafkaesque. Você me desculpa a pedantada, mas eu estou usando essa palavra que se refere ao autor Kafka. Eu realmente não tenho outra palavra para descrever esse fone. E por que eu acho que esse fone é kafkaesque? Ó, ele tem esses botões aqui, tá vendo? Que não são fáceis de distinguir entre um e outro, especialmente se você não estiver olhando, sabe? Quando você pega assim e tateia, e mesmo olhando, às vezes você confunde um com o outro. E aí, para ligar eles, não basta apertar o botão, ou não tem um switch. Você tem que apertar e segurar, tá vendo? Tô apertando e segurando igual um otário. Aí você pensa, ligou, né? Não, isso aqui na verdade ligou o cancelamento de ruído só. Aí não, tem que apertar o outro na verdade. Aí você aperta, segura, fica nesse processo que o Kafka adora. Ah, eu tô apertando e não tá ligando. Sei lá por que agora bugou e não ligou. Tá vendo? Que ridículo esse processo. Não tá ligando. Eu acho que é porque o cancelamento tá ligado. Ao vivo aqui. Nem eu sabia desse detalhe. Não tá ligando. Ah, ligou finalmente. Agora, pessoal do Brasil. Você percebe? Mas não é só isso, tá? Isso é o suficiente para me irritar tanto que eu desisti de ligar e desligar esse fone. Eu simplesmente deixei ele sempre ligado, né? Ele tem uma bateria boa até. Então, e daí quando eu pego ele para usar, eu coloco no ouvido e continuo usando. O problema disso, além de gastar mais a bateria, é que o aviso de bateria fraca dele não é muito eficiente, igual no meu outro review dele eu pensei que fosse. Na verdade ele é ruim, porque ele só avisa na hora que você chega no limiar de bateria baixa, sabe? E depois ele para de avisar. Então, se ele está fora da minha cabeça, como agora, e dá esse aviso, e depois eu ponho na minha cabeça e continuo usando, não tem como eu saber que está com a bateria baixa. E do nada ele acaba a bateria em mim, no meu ouvido, e sem eu ter nenhum aviso, e agora tem que parar de usar ele para carregar. Mais uma situação de Kafka aí para vocês. E não só isso, como se não bastasse. Olha que ridículo essa porra. Tá vendo essa luz azul aqui? Ela serve para quê? Eu não queria que tivesse essa porcaria. Eu vou tampar isso com fita isolante, mas serve para indicar que o fone está ligado, né? Na luz do dia, né? Quando você está fora da sua casa, na luz do sol, você não consegue ver. Beleza, né? Não vamos culpar eles. Só que essa luz é tão forte, apesar de você não conseguir ver fora, que quando você está usando o seu computador, ela atrapalha, porque ela fica refletindo essa luzinha na tela do seu computador. Então imagina você está olhando assim, na tela do seu computador, e fica uma luz azul, assim. É muito ridículo, é uma experiência muito ruim de uso, porque essa luz fica pra frente, né? Tá vendo? Tipo, é assim que você usa ele, esse é o lado direito. Ela fica pra frente apontando pra tela. Atrapalha muito a experiência, principalmente quando você tá no escuro, tá? E não só isso, como ilumina o ambiente inteiro, tá? Então, inclusive eu já usei essa luz aqui pra localizar itens no quarto, tá? No quarto escuro, assim, eu queria achar alguma coisa, simplesmente peguei o fone e comecei a apontar, assim. Isso é horrível quando você tá num quarto querendo dormir e tem outras pessoas. Ou você tá no ônibus escuro, sabe? Todo mundo vai achar tosco pra caramba você ficar iluminando a viagem deles à noite. Pode crer? Esse fone, o design deles, eu acho que a pessoa que fez esse design deveria ser punida, tá? Ele deveria ser punido com uma leve tortura todos os dias, só pra ela sentir mais ou menos o que eu sinto. Eu acho que todos os dias, por 10 minutos, alguém deveria fazer um pouco de cosquinha no pé do cara que desenhou esse fone, pra ele entender como é. Pode crer. E outra, se eu fosse o Larry David, eu fazia um episódio de uma série só sobre esse fone aqui. Acho que daria um episódio engraçado. E outra coisa, uma ressalva assim, tá? Eu recomendo esse design em termos de ser on-ear, dele não ficar em volta da orelha, tá? Porque esse design, apesar de ser mais confortável em termos de dor, não dói tanto a orelha, quando fica em volta, sabe? Ele dá muito mais coceira, dá muito mais suor. Agora que eu tô usando esse design aqui, eu tô achando muito superior, tô com dificuldade para voltar para esse design que fica dando coceira. Pode crer, pessoal do Brasil. Essa é uma dica. O ideal é ter os dois, né? Porque daí quando começa o doer sua orelha, você vai lá e troca pro outro. Pode crer? Até mais, pessoal do Brasil. Muito obrigado pelo vídeo. Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro. E mais um problema causado pela JBL. Falou.